Quando a gente estuda a questão dos papéis, tem uma coisa que é curiosa. Esse tema de papéis, ele é aceito em muitos lugares na vida. Por exemplo, essa empresa deve ter um departamento de recursos humanos. Nesse recurso humano, os papéis são definidos. Então você tem o presidente, vice-presidente, você tem diretor, você tem gerente de área, os papéis, você tem os papéis das costureiras, os papéis são definidos e ninguém queixa disso. Se você pensar num governo, no governo de Maringá, você vai ter o prefeito, o vice-prefeito, você tem os vereadores, tudo está bem definido. Você tem os secretários de área, e isso é por todos nós bem aceito. Se você pensar na polícia, você tem papéis. Você tem coronel, você tem major, é aceito. Se você pensar no exército, é a mesma coisa. Se você pensar na questão do esporte, é a mesma coisa. Então, as normas para as mulheres são diferentes das normas para os homens. As medidas diferem, a expectativa difere. E isso é aceito com normalidade. Mas eu vou dizer algo para vocês que eu considero que é uma questão espiritual. Quando você fala de papéis no casamento, a impressão que dá é que o inferno se levanta contra. É uma coisa impressionante. É um assunto completo. Porque Jesus falou assim: os meus mandamentos não são penosos. Então, quando Jesus dá um mandamento, seja para um homem, seja para uma mulher, aquilo não é penoso, aquilo é possível para ele fazer. Mas quando você começa a pegar papéis que não te pertencem, então você começa a se sobrecarregar. Então isso pode ocorrer no trabalho, vai ter um ou outro de vocês aqui que talvez pegue papéis que não lhe pertencem na instituição e vocês ficam com isso sobrecarregados. É assim em qualquer lugar. Vale no trabalho, vale na igreja, vale na vida familiar. Você se sobrecarregou um pouco mais, você vai ter problemas de ordem emocional. Então os papéis, eles ajudam a definir o quadrado da gente. A definir até onde eu dou conta de ir. Aquilo que eu dou conta de fazer. E quando a gente, pela fé, a gente inclui Deus na definição desses papéis, entendendo quais os papéis que Deus tem para nós, você não apenas se torna leve, mas se torna eficiente. Assim, funciona. É impressionante. Ela fica bem. Então nós temos que confiar no valor do princípio. Você precisa, no mínimo, experimentar isso. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar sobre os homens. É óbvio que eu vou falar para vocês aquilo que é o ideal. Porém, eu vou dizer sem medo de errar. Alguns dos homens, das famílias aqui, Deus vai mudar. Vai mudar mediante o poder da palavra, porque Deus diz que a minha palavra não volta vazia. Então eu tenho convicção íntima de que de alguma forma, ou alguns dos homens que estão aqui, ou alguns dos homens que vão ouvir os estudos, vão ser tocados. Eu acabei de voltar de Goiânia esse fim de semana, eu fui para um encontro de casais, e eu falei só para homens. Eu dei o estudo que eu vou dar para vocês. E Deus moveu o meu coração para fazer um apelo. Não ficou um homem sentado. Dos mais novos a um velhinho de 80 anos. Teve pessoas, homens, no meio do encontro, que ligaram para os filhos pedindo perdão. A palavra não volta vazia. Deus chama à existência aquilo que não existe. E se o homem é o responsável pela casa, o que seria natural? Você chamar o responsável.
Se houver um problema no teu departamento, quem que os superiores vão chamar primeiro? Vão chamar os subordinados ou vão chamar os chefes? Primeiro você chama os chefes, esse é o natural. Porém, Deus não pensa como o homem pensa. Ele chamou em primeiro lugar a mulher e definiu o papel da mulher, que nós estudamos. Por que Deus fez isso? Por dois motivos. O primeiro, a mulher é a parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Ela precisa ser cuidada com mais atenção. Queridos, queridas, vocês menstruam. Assim, isso mexe. Mulher, apesar que hoje está atingindo o homem também, mulher costuma ter problema de tireoide. Tireoide muda todos os hormônios. Você vira um vulcão em erupção, às vezes, porque tem uma desordem hormonal dentro de você. Mulher precisa ser cuidada com jeito. Então Deus faz isso começando com a mulher. O segundo motivo, vocês vão lembrar aquele círculozinho. Como a mulher está mais próxima do filho, o que ela fizer de certo e de errado tem mais impacto. Então a maneira de proteger os filhos é você organizar a mulher. É muito comum, quando eu converso com mulheres, eu dizer o seguinte: querida, vamos entender uma coisa. Tem você, tem teu marido, tem teus filhos, porém nesse momento, ninguém é mais importante do que você. Porque se a gente estabilizar você, nós no mínimo estabilizamos os filhos juntos. No mínimo. E às vezes a gente estabiliza a casa como um todo. Então a mulher, como ela auxilia o marido e ela edifica os filhos, quando você estabiliza ela, você estabilizou muita coisa da casa. Então vamos lá. O texto bíblico, ele diz assim: Adão e Eva tinham acabado de pecar. Deus virou para Eva e falou assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aí vira para Adão e diz assim: visto que atendeste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Porque ele ouviu a voz da mulher numa coisa que ele não podia ter ouvido. Toma o fruto, Adão, come do fruto. Era uma desobediência, ele não podia ter ouvido. Aí ele avança e diz assim: em fadigas obterás o sustento da terra durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinheiros. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres vivos. Guarda o que eu vou falar. O texto está definindo com todas as letras que homem tem que prover a casa. Então guarda o que eu vou falar. Eu quero que você guarde essa expressão prover. Porque em todos os textos que nós abrirmos, nós vamos descobrir que o papel do homem é prover coisas. Não apenas material. Ele precisa prover coisas. Ele precisa prover afeto, ele precisa prover direção, ele precisa prover autoridade, ele precisa prover felicidade. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. Ele precisa prover conversa, não precisa ser muita, mas tem que ter um mínimo de conversa. É papel de homem fazer isso. E diz que ele deu o nome a Eva. Vamos tentar entender. O nome na Bíblia tem um sentido. O nome representa ou o caráter ou a função. O nome pode representar ou uma faceta do caráter ou uma faceta da função que aquela pessoa vai cumprir na vida dele.
Vocês estão conseguindo me entender? O nome tem esse sentido. Hoje, a gente tem um pouco de hábito. Então, tem uma criança que vai nascer, você entra lá no Google, deixa eu ver os nomes e o significado. Para nós, isso é uma coisa nova. Mas na cultura palestina, isso é extremamente significativo. O nome representa o caráter. Então, Adão proveu duas coisas ali. Ele proveu recurso para casa, nós já vamos entrar nisso, e ele proveu um caráter para a mulher. Por exemplo, eu sou casado com uma mulher que é naturalmente objetiva, seca. Ela não era afetiva. Então, estou fazendo uma aplicação. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que eu deveria pegar ela e trabalhar uma faceta que é importante na mulher, que é o quê? O afeto. A mulher precisa ser afetiva. Mulher precisa tocar, mulher precisa ser gentil. O que eu fiz ao longo dos anos? Eu fui trabalhando isso na Leci. De tal maneira que hoje ela é essa mulher afetiva. Ela contrariou a natureza dela. Porque é o que Deus faz. Ele contraria a natureza da gente, nos ensinando coisas que nós naturalmente não tínhamos. Então é papel do homem prover o recurso, mas prover uma mulher estável. Então a regra é a seguinte: nós homens cuidamos de vocês e vocês cuidam dos filhos. Não que nós também não cuidemos dos filhos, vocês estão entendendo? Nós estabilizamos vocês e vocês durante muitos anos estabilizam os filhos. Então nós precisamos, gente, a sociedade está no pé que está, mas só está do jeito que está porque faltam homens que façam isso. A culpa é muito maior nossa do que de vocês. Faltam homens que façam isso. Sobra hoje homens preguiçosos, homens que não são proativos, autoritários que não têm autoridade, que são autoritários, é completamente diferente. Faltam homens que entendam o mínimo das coisas para dar uma direção. São homens fracos. São homens que não têm um pensamento, que não foram talhados. Vem cá, a casa é minha, eu tenho que cuidar, eu tenho que dirigir, sem autoritarismo, com leveza, com jeito, com graça, com amabilidade. Faltam homens na nossa sociedade, mas faltam e é com urgência que faltam. Então, se tem alguém que precisa começar a ouvir, não são as mulheres. Se tem alguém que precisa começar a ouvir, são os homens. Para que nós sejamos talhados de tal maneira que vocês olhem para nós e tenham um coração tranquilo. Não, eu estou seguro. Meu marido está dando o mínimo de orientação que a casa precisa. Então, nós temos que começar a ver qual é esse provimento que Deus quer que o homem faça. O primeiro deles é o trabalho. Homem tem que ser trabalhador. Só que eu vou dizer uma coisa aqui. Tem lares aqui em que nós temos homens preguiçosos. E aí eu preciso fazer um parênteses com você. Eu não sei como ajudar um homem preguiçoso acima de 30 anos. Eu não sei. Se você souber, eu pago para ouvir. Eu não sei. Porque o peão... Depois. Então, se nós tivermos algum lar aqui, que a gente tenha um homem preguiçoso, um homem folgado,
nós temos um problemaço. Porque é uma coisa que está na índole. Por isso que filho homem, nós temos que colocar desde muito cedo para ter uma atitude mais proativa. Vocês estão me entendendo? Não que com as mulheres nós não façamos isso. É tão interessante, você coloca uma filha de 10 anos para lavar a louça. Mas você não coloca um filho de 10 anos para tirar o lixo. Estou certo? Isso está errado. Lá em casa eu cometi os meus erros. Eu tenho um menino e uma menina. O André fez 6 anos de idade. Então eu cheguei, ele tem 29, então tem 23 anos atrás. Então eu cheguei no alto do meu conhecimento, sabia o que estava fazendo, sentei eu, a mãe dele e ele. Virei para ele e falei: André, você está fazendo 6 anos de idade. A partir de hoje, você vai lavar o seu tênis e vai descer o lixo. Ele ficou olhando para mim uns 30 segundos. Aí falou assim: ô pai, não dá para não crescer? Filho, você tem que pôr para trabalhar desde cedo. Obviamente que depois eu descobri que ele não tinha força para lavar o tênis. Dispensei ele dessa tarefa. Mas ele começou com a tarefa do lixo. Presta atenção. Filho homem precisa desde cedo começar a ser proativo. Só que eu preciso falar algo para vocês. Se o filho estuda bem, é um sinal que ele vai ser trabalhador no futuro. O estudo no menino e no adolescente equivale ao trabalho do adulto. Então, se ele lidar bem com o estudo, nós temos que lembrar que o estudo hoje não tem nada a ver com o que era na nossa época. Nossa época era fácil. Hoje o estudo é penoso. É difícil. A criança tem que saber muita coisa, tem que estudar muito. Então, às vezes, a gente pode ter dificuldade de criar essa proatividade em outras coisas, porque o estudo consome muito. Porém, filho homem precisa aprender a ser proativo. E é papel da gente fazer isso. Vocês estão conseguindo entender? Um homem, quando ele não trabalha, ele pôs um peso sobre a mulher. Se ele não trabalhar e não lidar bem com dinheiro, porque ele não pode apenas prover dinheiro, ele precisa também prover orçamento. Mulher, senta aqui. Vamos ver onde o que dá, o que não dá, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Quantas famílias aqui têm orçamento em casa? Levanta a mão. Tem algumas, que coisa boa. Quando você tem orçamento dentro de casa, a casa é mais leve. Você quer pesar uma casa, você entra em dívida. Então, lares precisam de orçamento. E se você tem dívida, se os homens que estiverem ouvindo o estudo, porventura têm dívida, vocês precisam, com urgência, corrigir isso. Mas com urgência. Quando Deus começou a colocar a minha vida em ordem, a primeira coisa que Deus levou a colocar em ordem foi dívida. Foi a primeira coisa. Eu devia, com 5 anos de casado para 6, eu devia 1 ano de salário. 1 ano. Chamei a Leci, tudo escondido. Abri com ela, pedi perdão. Ela virou para mim e falou: eu preciso te dizer uma coisa. Eu não confio em você nesta área. E eu fiquei quietinho, porque eu mentia nessa área. O que eu vou falar? Porém, eu pus uma determinação dentro de mim. Eu vou levar ela a confiar em mim de novo. Chamei um irmão da igreja que lidava bem com dinheiro. Ele sentou comigo por 1 ano, toda semana. Guardei talão de cheque, naquela época não tinha cartão como tem hoje. Fiz tudo em dinheiro.
aprendi a fazer orçamento. Com 2 anos, eu tinha pago a dívida e guardei dinheiro pela primeira vez na vida. Chamei a Leci, sempre fui mostrando para ela tudo que estava vendo. Esse irmão que cuidou de mim na vida financeira, ele fez uma coisa. Como eu mentia para a Leci, de vez em quando ele ia visitar a Leci sozinho, sem eu estar lá. Porque ele queria garantir que a Leci estava sabendo toda a verdade. Leci, deixa eu ver se o que ele está me falando é verdade de fato. Um irmão que me ajudou muito na questão financeira. Meus queridos, os homens aqui, eu sou outra pessoa depois que eu aprendi a lidar com dinheiro. Mas eu sou outra pessoa. Eu tenho pavor de ter dívida. Algumas de vocês aqui são casadas com um homem organizado nessa área. Deixa eu dizer para você uma coisa: se você for casada com um homem organizado, beija a mão dele hoje à noite. Pode beijar a boquinha se quiser. Mas beija a mão dele. Se tem uma coisa que deixa a casa estável, é um homem que lida bem com dinheiro. Mas deixa a casa estável. Porém, o oposto também é verdade. Se tem uma coisa que desestabiliza a casa, é um homem que deve. Aquilo envergonha, entristece, distrai, irrita. Então, esta área do dinheiro é uma área que nós homens precisamos lidar com urgência. Nós precisamos ter um entendimento urgente de: eu preciso colocar isto daqui em ordem. Nesse período que a gente se organizou, teve ocasião da gente comprar um sorvete para os 2 filhos. Nunca traumatizou. Nunca. Porque aperto não traumatiza, mas dívida traumatiza.